Meus amigos, o carnaval tá chegando, ou já passou, não sei quando que você vai assistir esse vídeo, e hoje nós vamos falar sobre sexo. Mais um vídeo que vai ser desmonetizado e receber restrição de idade. Gente, isso aqui é informação que todo mundo deveria saber, a gente tem que divulgar. Então nós vamos ver vários fatos, vários mitos sobre sexo, sobre transmissão de doenças que são muito importantes e que você precisa saber. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Isso aí, meus amigos, então o assunto de hoje é sexo, mas antes de mais nada eu comprei uma coisa aqui para mostrar para vocês. Não esquece, gente, dá o joinha, isso mostra para o YouTube que o vídeo tem valor, indicar para mais pessoas, recomendar o canal, ainda mais nessa época agora que só está indicando esses vídeos curtinhos, Vídeo que tem muito conteúdo, às vezes fica para trás, então vamos lá, dá essa ajuda aí. Então, gente, como eu falei, nós vamos falar sobre sexo. Eu vou falar sobre sexo oral, sexo genital e também sobre sexo anal. E também vou falar muitas coisas sobre a transmissão de doenças. Essas informações que eu vou falar sobre a transmissão do HIV, eu peguei da ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, tá bom? Então são informações consistentes, informações científicas que vão mostrar para vocês o risco de transmissão de doenças. Vamos começar então falando sobre o HIV. O HIV, para ser transmitido, ele precisa entrar em contato com a corrente sanguínea de quem está recebendo. Isso quer dizer que para que a transmissão ocorra, tem que ter quantidade suficiente do vírus, tem que ser uma secreção que transmita o vírus e tem que entrar em contato com a corrente sanguínea. Por que isso é importante? Porque na mucosa íntegra, a chance de transmissão é muito menor. Em contato com secreções não infectantes, por exemplo, a saliva, não vai acontecer a transmissão. Isso é muito importante para a gente tirar vários mitos que existem, As pessoas ficam com muito medo, sendo que se a gente souber com o que a gente está lidando, esse medo pode acabar. Como a gente está falando de carnaval, isso é muito importante. Como eu estou falando, tem secreções que não são transmissíveis. Então, através do beijo, não vai transmitir. Através do contato com o suor, todo mundo lá no meio da multidão, não vai transmitir. Outra secreção que não transmite, a lágrima, por exemplo. Mas também existem secreções e líquidos corporais que são capazes de transmitir. Entre eles, nós temos o sangue, o sêmen, a secreção vaginal e também o leite materno. O leite materno entrou aqui, não tem tanto a ver com o tema, mas é uma secreção do corpo humano que é capaz de transmitir. Por que a saliva não transmite? Porque ali não tem quantidade suficiente do vírus, até porque existem algumas enzimas, então vai ter uma quantidade insuficiente para causar uma transmissão. Isso quer dizer que, através do beijo, não se transmite o HIV. A pessoa que está recebendo sexo oral também não está sob risco. Agora, e a pessoa que está fazendo sexo oral? Aí sim, existe um risco, especialmente se for o sexo oral no homem, tendo ejaculação na boca, nesse caso, tem um risco sim. Então, quando que existe o risco de transmissão do HIV? Primeira coisa, gente, tem que ter quantidade suficiente do vírus. Outra coisa, tem que ter contato com secreções transmissíveis. E terceiro, precisa entrar em contato com a circulação sanguínea. Para isso acontecer, então, a gente tem que ter uma das pessoas infectadas e tem que acontecer esse contato. Vamos ver quais situações que isso pode acontecer. No sexo oral, como eu falei, através da ejaculação ou contato com o líquido vaginal, existe um risco. Esse risco é baixo, mas quando tem ejaculação, realmente aumenta esse risco. Outra forma de contrair o vírus seria através da prática sexual genital. No caso da relação homem-mulher, o homem estando contaminado, ele tem uma chance muito maior de transmissão para a mulher do que se a mulher estiver contaminada e o homem vir a contrair. No caso do sexo anal, gente, então aqui no canal eu já falei várias vezes sobre isso. O sexo anal, ele tem um risco muito maior de transmissão do que no sexo vaginal. Por quê? A mucosa do reto ela é muito mais frágil do que a mucosa vaginal. Isso quer dizer que pequenos traumas acontecem ali naquela região. Eu não falei que tem que ter contato do vírus com a corrente sanguínea? Então, no caso do reto, esse risco de lesão é muito maior. E é por isso que o risco de transmissão através do sexo anal receptivo é muito maior. Só que não acreditem somente na minha palavra, eu vou ler aqui para vocês as informações do CDC do risco de transmissão do HIV através das diversas modalidades de prática sexual e outras também. Vamos lá, no caso do sexo anal receptivo, então a pessoa que está recebendo a penetração ali, o risco é de 138 transmissões a cada 10.000 exposições. Já a pessoa que está fazendo a penetração, esse risco é de 11, ou seja, mais de 10 vezes maior o risco de transmissão para quem está recebendo do que para quem está fazendo a penetração. No caso da transmissão vaginal, homem e mulher, o risco é de 8 para cada 10.000 exposições. Então nós vimos que no sexo anal é 138, é muito maior
do que o risco da transmissão vaginal. E no caso de quem está fazendo a penetração, o risco é de 4, ou seja, metade do risco de quem está recebendo a penetração. No caso do sexo oral, tanto receptivo como insertivo, o risco é muito baixo. Não existe informação confiável na literatura para a gente falar qual é o risco verdadeiro. Mas o que você acredita? Que o risco para quem está praticando seria maior do que para quem está recebendo, que a gente considera que seria um risco praticamente zero, não é mesmo? Agora, qual que seria o maior risco de todos, né, gente? Aí seria o risco através da transfusão sanguínea, porque aí já está entrando uma quantidade de vírus diretamente na transfusão, né, vai entrar direto na corrente sanguínea. É claro que hoje em dia são feitos inúmeros testes, a chance disso acontecer hoje em dia é praticamente negligenciável também. Agora, um risco muito alto que existe é através do compartilhamento de seringas e drogas. Então, muita gente, no carnaval usa drogas, pelo amor de Deus, né, gente? Hoje em dia até seringa é fornecido por vários órgãos aí para tentar diminuir esse risco, né? Já que não se pode fazer todo mundo parar de usar drogas, pelo menos vão diminuir esse risco. Ok, então falamos aí do HIV, mas existem outras infecções. Como eu já fiz um vídeo específico aqui sobre o sexo oral, existe o risco de transmissão de outras IST. Por exemplo, a sífilis, a gonorreia, a clamídia. Isso pode ser transmitido tanto no sexo oral, sexo vaginal ou sexo anal. Então, gente, esse risco existe, a gente deve se proteger. E uma coisa, o preservativo não protege 100%. Tem transmissões que vão acontecer mesmo com o uso do preservativo. Só que o preservativo, gente, vai diminuir muito o risco de transmissão dessas doenças. E, no caso do HIV, ele vai bloquear a transmissão. Então é muito importante que use, gente. Agora, a única forma de não ter risco nenhum de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis é não fazendo sexo. Mas, em se fazendo, a gente tem que tentar o quê? Minimizar o risco. E uma forma também de minimizar o risco seria diminuir a quantidade de parceiros. É claro que em épocas aí as pessoas às vezes são um pouco mais liberais, mas isso aumenta o risco. Então se proteja. Outra coisa, gente, quem tem relação sexual tem que se testar de tempos em tempos, saber se está tudo bem, especialmente pessoas que têm relação com mais de uma pessoa, pessoas que estão em relacionamentos abertos, porque, como eu falei, existe a transmissão mesmo com o uso de preservativo. Eu já fiz vídeos sobre isso aqui falando que essas infecções podem eventualmente acontecer e a gente tem que testar, porque senão a gente vai ser veículo de transmissão. Uma coisa muito importante, gente, transmissão de doenças pode acontecer, agora a transmissão consciente é crime previsto por lei. Tá? Então é muito importante as pessoas se testarem e terem boa fé, logicamente, né? Mas uma coisa que eu sei que vocês vão me perguntar, mas e aí, sexo anal faz mal? Gente, sexo não faz mal, sexo é muito bom, todas as formas ali, a gente tem que tomar os devidos cuidados. Então, na prática do sexo anal, a gente tem que tomar alguns cuidados também. Quais são esses cuidados? Idealmente, uso de preservativo sempre, mesmo com parceiros fixos, para evitar a transmissão de doenças. O uso de lubrificação, né, gente? Na região vaginal se produz uma secreção ali que vai facilitar a penetração e evitar trauma na mucosa. No caso do sexo anal, não tem uma lubrificação natural, então tem que se usar lubrificação. E tem que ser lubrificação compatível, tem que ser compatível com o uso do preservativo. Então usar soluções à base de água ou de silicone, porque não vão ter problema de dissolver e prejudicar a eficácia do preservativo. Fora isso, né, gente? Relaxamento adequado. Ali tem uma musculatura que mantém o ânus fechado e essa musculatura é fundamental, né, para manter a continência. Desde que seja feito com relaxamento adequado, de forma adequada, não vai ter lesão daquela musculatura, a pessoa pode fazer, mas tem que ter cuidado, tem que relaxar bem para não ter lesão. Gente, lesão de esfíncter anal é um problema sério, já pensou ficar perdendo fezes? Então isso você não vai querer. O sexo tem que ser uma coisa prazerosa e consensual, então tem que fazer com cuidado para que ninguém saia machucado e depois não se arrependa disso. Fora isso, posição, na hora da penetração, tem que tomar cuidado, né? Lembrar da direção do canal anal, já fiz vídeo falando aqui, né? Alguns cuidados antes, durante e depois. Não tenha relação se houver lesão. Se tiver qualquer lesão, seja um machucado por trauma, seja uma lesão ali por herpes, alguma úlcera, fissura anal, não deve ter relação nessa situação. Espera cicatrizar e, se for o caso, procure atendimento para tratar isso aí de forma adequada. E sexo oral faz mal? Mesma coisa, já tem vídeo aqui no canal falando, né, gente, os cuidados que se deve ter.
existe risco de transmissão de doenças, quanto mais parceiros, maior esse risco. E da mesma forma que o sexo vaginal, seja entre homem e mulher, seja entre mulheres, tem que se tomar o cuidado. O contato com mucosa, como eu falei, existe risco de transmissão de doenças, inclusive o HIV, mas existem outras também. Existe forma de se prevenir. Pode-se usar um filme plástico ali para proteger e evitar o contato direto. Lembrando que entre parceiros que não se conhecem, pessoas que têm múltiplos parceiros, esse cuidado tem que ser redobrado. Além disso, procure atendimento, faça seus exames, mantenha em dia, porque o risco existe, as infecções sexualmente transmissíveis podem ter consequências desastrosas e a maioria delas tem tratamento que vai ser curativo. Por que a gente fala tanto do HIV? Hoje em dia o HIV não mata como matava antigamente. Antigamente não tinha tratamento e ia evoluir para a AIDS, que é a imunossupressão associada ao vírus. Hoje em dia é muito raro chegar nessa fase porque o tratamento é muito eficaz. Cuidando direitinho, a pessoa vai morrer de causas naturais, mas vai impor alguns tipos de limitações, a pessoa vai ter que usar medicação para o resto da vida, então a melhor forma é se prevenir. Hoje em dia existe a PrEP, que seria uma profilaxia antes da exposição, que a pessoa já toma a medicação para evitar o risco, exatamente por ser uma infecção que pode ter um impacto muito grande na vida das pessoas. A PrEP não protege contra outras infecções, mas protegendo contra a transmissão do HIV já é um grande começo. Queria te agradecer por ter chegado até aqui. Agora lembra, ó, dá o joinha, curte, se inscreve no canal e ajuda a divulgar. Fora isso, se inscreve lá no meu Instagram, lá eu faço caixinhas de perguntas para vocês com os temas que vocês querem, vocês perguntam, eu respondo lá em vídeos curtinhos ali dos stories. Fora isso, estou com TikTok também, o nome do perfil é o mesmo, e acessa meu site. Toda semana tem textos de qualidade para vocês sobre os mais diversos assuntos sobre saúde intestinal. Muito obrigado e até a próxima. Gente, uma informação muito importante. A pessoa que está em tratamento de forma adequada, ou seja, com o HIV indetectável há pelo menos 6 meses, a literatura mostra que o risco de transmissão não existe, seria um risco zero. Vocês veem a importância de um tratamento adequado. A pessoa tem o vírus, ela toma a medicação, né, atrapalha um pouquinho ali o estilo de vida por causa disso, mas fora isso tem uma vida normal. Às vezes vocês vão achar informações conflitantes. Em alguns lugares falando que o risco é baixo e outros lugares falando que o risco é zero. Por quê? Tem secreções do corpo humano e fluidos corporais que são capazes de transmitir. E a literatura médica está em contínua evolução. Então é necessário fazer alguns estudos, mas tem que se fazer estudos de forma segura.